Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Daniel veio nos contar que vocês estão de cadeira nova. Para mim é novo, porque eu acho que ele falou que faz uns 3 meses, e eu e o Luciano, a gente não faz 3 meses que a gente vem, faz mais. Então, que legal investir na casa espírita, isso é muito importante, né? São recursos da matéria. E por falar em recursos da matéria, antes de iniciar nosso tema, que a gente possa ser abençoado com essa prece que o Daniel já fez para nós aqui, que nos acalmou, deixou todo mundo em estado já melhor, para receber as bênçãos dos nossos irmãos espirituais que circundam o ambiente. O nosso Mestre Jesus que abençoa todos que estão unidos buscando mensagens do Espírito. Então nós vamos voltar melhor para casa, abençoar lá o nosso lar. E os pessoal que está lá, deveria estar aqui hoje, fulano, a gente leva, né? A gente de exemplo, como fez bem a nossa visita nessa casa. Então todos nós já somos abençoados e vamos abençoar o nosso lar. Hoje eu trouxe um assunto que, como tudo no Evangelho, tudo no Espiritismo, tudo, na verdade, de maneira cristã pensando, nós entendemos, quando Jesus veio para a Terra, ele falou em parábolas, teve aquela famosa conversa, tem uma cadeira aqui, né? A moça está procurando. Quando Nicodemos falou, nossa, mestre, mas por que você não fala isso para todos? Ele falou, Nicodemos, você que é letrado, não está entendendo, imagina a humanidade toda. Muitos assuntos assim, não só da doutrina espírita, mas principalmente trazendo a mensagem do nosso Mestre Jesus, ele trazia em parábola porque era de uso imediato a mensagem da outra. Ele colocava o servo fiel, os talentos na época, que era aquela moeda, um talento, valia tanto. E quando nós estamos em uma palestra, né, você vai no culto evangélico, você vai na missa, a missa, o horário da missa de você aprender, você consegue interpretar bem a leitura, na leitura também, mas é aquele momento que o padre vai lá e fala uns 10 minutos, aquele momento. Na doutrina espírita é agora. Então, eu espero muito que tenha utilidade que eu vou falar, que é para isso que serve o Evangelho, utilidade. De eu entender, e hoje eu consegui às vezes virar uma chavinha na minha cabeça, ou amanhã, ou ficar martelando, o ano que vem eu lembrar, e você não precisa lembrar quem deu a mensagem, vai ficar gravado no seu espírito, porque quando nós viemos aqui já estamos abertos a estar. Eu tenho 46 anos, na minha época, quando eu ia para a escola, era gostoso ir para a escola. A gente não tinha tudo que a molecada de hoje tem dentro de casa. Então, quando você ia para a escola, era uma diversão. Mas para ajudar naquele aprendizado, eu lembro de algo que marcou muito a minha vida, que minha mãe comprou um conjuntinho de canetinha que ele tinha florzinhas assim, desenhadas. Eram 6 cores. E eu não sei porque vinha branca. Eles falavam que apagava, mas não apagava nada. Peraí, gente, eu vou abrir minha água. Daniel, não é de rosca, né? Eu vou fazer um ruído. Isso daí é um recurso da matéria para que a gente goste de ir para a escola. Eu não tinha lancheira, mas eu vi os amiguinhos que tinham lancheira. A minha mãe nasceu em 1946 e ela conta que ela lembrava que ela usava o lápisinho dela, que é um lápis que fica pequenininho. Aí eles ganhavam outro nome, era caderno brochura, mas o caderno tinha cheiro. Esses recursos que a matéria nos traz, tudo ao nosso redor, ajuda o nosso cérebro a manter o desejo de fazer algo ativo. E eu vou compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida, que foi uma das minhas promessas agora de 2025, de cuidar da minha saúde. Eu vim conversando com meu marido no carro de Rio Preto até aqui, sobre o quanto é importante a gente falar que um dia você pratica, né? Teoria é bom, que era assim, a memória cada dia. Uma das promessas de 2025 era cuidar de mim, e saber fazer atividade física era bom, a gente sabe, mas a mensalidade da academia ela sempre paga, mas a frequência era pouca. Mas eu sabia que eu tinha que ir. E esse ano eu busquei recurso
fora a moral, não, você sabe, você tem que cuidar do seu tabernáculo, você tem que cuidar da máquina que Deus te deu, que está programada sem ser aquela programação do destino, ela foi feita para viver 100 anos. Dali para frente é lucro, mas dali para baixo alguma coisa de errada nós fizemos. Para desencarnar antes, e a gente faz muita coisa errada. A Estela não tem nenhum vício. Isso é um monte, sabe que vai comer açúcar é um vício, né? E aí eu busquei recursos na matéria para me ajudar a concluir algo que a minha moral já sabia que tinha que ser feito. Gente, eu descobri, eu vou até compartilhar, que pode ser que ajude muitas pessoas que estão precisando aí. Ah, eu tenho vontade de correr, eu tenho vontade de caminhar, eu tenho vontade de ir na academia e não vou. O primeiro recurso que eu descobri é que você tem que arrumar a sua roupa de academia um dia antes. Isso fez o maior sentido na minha vida. Isso tudo que eu estou contando na minha vida vai fazer sentido com o tempo, gente. E chega lá. Por quê? Eu acordava pela manhã, eu acordo mais cedo que meu marido, levo as meninas na escola, aí a luz estava apagada. E eu falo assim, olha o cérebro doido de vontade na academia, né? Sente a luz não. Vai atrapalhar ele. Amanhã você vai. Então eu programei, eu falei, não, vamos ver se esse negócio dá certo. Porque assim, mesmo que eu acordei, eu não lembrei da academia, quando eu passava pela sala, minha roupa estava lá. A roupa estava, compromisso nosso. Eu não sei se vocês percebem, domingo à tarde, seu corpo está assim, meu Deus, se amanhã, segunda-feira à tarde, na hora do trabalho, eu estiver assim, como que vai ninguém? Porque o seu cérebro sabe que está tudo bem, você não programou nada. Então, quando você programa, ele ativa a força para fazer, para se empenhar. E aí, eu comecei a pegar esse recurso da matéria, que é mecânico. Poxa, esforço moral, a pessoa precisa saber que ela tem que fazer exercício físico. Saber, eu sabia. Mas a gente tem, graças a Deus, recursos na matéria, que são processos mecânicos do cérebro, para te ajudar a executar. Separa a roupa um dia antes, tênis, não sei o quê, deixa lá. Outra coisa da matéria que me ajudou: música. Eu tenho uma dificuldade muito grande com músicas atuais. Eu gosto muito das músicas da minha época. Né? Não faz tanto tempo assim. Mas músicas ali de 1990 lá até 2000. Então, na academia toca as de agora, que não me agradam muito. Aí eu comprei um fone de ouvido. Primeiro eu falei para o meu marido, acho que eu vou comprar um fone de ouvido. Aí ele é uma bênção, ele comprou para mim. Aquele assim ainda, porque o outro fica caindo, né? Ele gravou. Eu falei, gente, eu realizei algo que era uma promessa de espírito. Eu vou cuidar da minha saúde em 2025 com a ajuda da matéria. Aí depois, o que eu fazia? Eu ia com as piorzinhas roupas que eu tinha. Academia, vou me arrumar para ir na academia? Aí eu descobri que se você vai em um lugar que você não quer ir, é esse lugar que você tem que dedicar para manter as coisas em ordem. Onde eram as minhas roupas de academia? A última gaveta, né? Que já dificultava enormemente a mim. Aí o que eu fiz? Pôr as de cima, bonitinho, organizado. Foi aí que eu vi que minhas roupas eram tudo feias. Adoro gastar mais dinheiro. Compro shortinho, compro blusinha. Isso ajudou. Isso então foi recurso da matéria para ajudar na minha capacidade moral a ajudar o meu físico. Agora sim, então tá. Imagina então, você vai para a escola, aquela criancinha, quem que nunca viveu esse procedimento? A criança assim, mãe, mas já vai começar a aula, né? Tô gostando das festas, você vai usar sua mochila nova. E o seu estojinho novo, vamos arrumar o estojinho? É um impulso para a criança querer ir para a escola. Vai pegar o material dela velho, a gente dá aquela arrumada. Não, vamos comprar outra mochila nova, você lava, compra uma etiqueta nova, escreve o nome ali, põe um coraçãozinho, a criança quer ir, usar o material novo dela. É recurso da matéria para ajudar no que você tem que fazer. E Deus enviou um monte de recurso gratuito para nós, e é disso que eu vou falar hoje, bem baseado nas obras espíritas, para que a gente alavanque, que você tenha progresso moral. Ele enviou um monte de material escolar, um monte, e muitos deles nós não usamos.
não usamos ou desconhecemos o benefício. Olha que gato bonitinho entrando ali. É daqui da casa, um corintiano? A gente vai no centro, que o gato ele é vizinho, e é só ter palestra ele entra. O nome do gato é Kardec. Lá em Tabapuã. Começou a palestra, o gato entra. Terminou a palestra, ele valeu, gente. É um barato, né? Bom, vamos então iniciar com o mar. Falar de mar. Uma distância em que nós estamos, pode acontecer dois movimentos no seu cérebro. Você gostar muito de mar, ou você fala assim, eu nem ligo. Acho que eu estou bem aqui, já nasci longe mesmo, é por conta disso. Tudo bem. Só que a gente está aqui na doutrina espírita para sair da ignorância. Vou te mostrar, vou te apresentar o que é o mar, fora essas fotos do pessoal que você vê. Bastou o cidadão, amigo meu, é tudo assim, gente. Ele sentou, ele pediu uma porção de camarão e ele posta. Aí ele tira aquela foto, ele tira umas 10 para sair uma boa, né? Tira a foto ali, mira longe da barriga, aí posta. Aí você fala, praia, eu tô aqui em casa, tô no conforto do meu ar-condicionado. Vamos falar do recurso da matéria que se chama mar. Dicionários da Luz, livro de André Luiz com Chico Xavier, é o maior manancial de vida na Terra, é o mar. Então, ou seja, ali tem vida. Aí, no livro Entre a Terra e o Céu, eles nos contam um episódio de uma senhora que estava com câncer, e aí ela vai dormir, os espíritos vão lá, no momento que ela emancipou do corpo. Se você dorme tranquilamente, se você dorme, você não bater uma feijoada meia hora antes de dormir, uma hora, não assistir um filme de terror, filme aflicento, meia hora você já dá aquela desgrudada. Isso daí é até bom de fazer sonoterapia com as pessoas. Por exemplo, isso aqui é uma parêntese que eu estou abrindo. Eu já falei da mulher que está dormindo, então vamos falar. Você tem uma pessoa que é ciumenta, você tem um filho, vamos lidar com uma situação de filho. Minha filha morre de medo de abandono. Possivelmente ela foi abandonada em outra vida. Meia hora depois que essa criatura dormiu, conversa com o espírito dela. Chama sonoterapia. É muito recomendado, inclusive foi muito recomendado por Divaldo Franco. Teu marido é ciumento, teu esposo, conversa com a criatura, para de brigar de dia, espera dormir. Você não está falando com aquele cidadão, ô Zé, você está falando, você está falando com o espírito dele, milenar. Eu nunca vou te trair. Não parar de brigar. Isso é coisa que ou eu fiz, ou você viveu em outras vidas, nessa daqui chega, não tem paz. Não é da palestra não, hein, gente? A pessoa, o cidadão acordar, você está lá. O que você está fazendo? Eu estou conversando com o teu espírito. A pessoa vai, no outro dia, chamando um padre, né, fazer exorcismo. É rapidinho, é dar uma mensagem para o espírito e ir embora. Só que você tem que dormir depois da pessoa, né? Mas às vezes compensa, é melhor fazer isso do que ficar brigando. Então vale muito a pena fazer sonoterapia. Nesse caso, do Entre a Terra e o Céu, essa senhora estava convalescente, com muitas dores, problema prestes a desencarnar, mais ou menos uma situação bem grave, descrita no livro, e eles pegam o espírito dela, logo após que ela dormiu, ela no colo, e o livro se passa ali perto do Rio de Janeiro, leva ela na orla e começa a não banhar ela na água, um pouquinho acima da água. E aí ela vai se enchendo de luz, e eles levam ela embora, depois desse banho de orla ali, põe ela dormir de novo, vai entrar ali e fala assim, que é isso? Ela vai acordar curada? Não. Isso daí ela vai ter muita ajuda. Ela vai acordar bem, com bem-estar, isso daí melhorou o emocional dela, isso daí vai melhorar algumas dores. Eu falei, gente, se fez sentido no espírito, imagina nós. Aí você para de ver o mar e a praia daquele jeito que a gente vê, nossa, lá eu vou beber todas, porque o que eu não bebo, eu vou beber lá, porque lá a maresia faz eu não ficar de ressaca. Não, você vai pisar naquele lugar sabendo que você está carregando a bateria. Vai fazer uma pressa, vai se encher daquilo. Ah não, espera, veja na televisão, não é a mesma coisa, não é. É ao vivo. E compensa daí, compensa. Faz umas dívidas aí,
nós não estamos tão longe. O pessoal que mora lá da Dó, eles estão cheios disso. Eles cheiram maresia já, né? Passa perfume, não adianta, a casa da pessoa cheira, tudo cheira praga. Eu lembro, meu tio mora lá em Ubatuba. Eu lembro toda vez que eu encontro meu tio, ele vai encontrar nós, porque a gente sempre vai em Caraguá ali, ele vai encontrar nós, 40 minutos onde ele mora mais ou menos. Ele fala, nossa, faz uns 2 anos que eu não fiz mareia. E nós daqui viaja tudo isso para ir para lá. Então você que não dá valor nisso, reconsidera. Vai um pouquinho, mas vai sem essa ideia de curtição. Sem essa ideia de eu vou viver todas, eu vou fazer marquinha do sol e eu vou. Não, vai lá sentir um grande remédio que tem na terra. Ah, Estela, mas é caro. Eu duvido que você, se você não fizer um parcelão, você não paga. Parcela essa viagem. Porque muitas vezes nós estamos precisando carregar a nossa bateria e nós carregamos de maneira errada. A gente vai no shopping, aí você compra um negócio que você nem está precisando, com aquela falsa sensação que você vai preencher a sua alma, faz a mesma dívida que você faria se você fosse para a praia. Escolha bem as companhias, porque tem viagem com terror, né, gente? Depende com quem você vai. Meu Deus. Você entra na condição de viajou com o melhor amigo e voltou inimigo. Pensa bem. Se é kitnet, então vai só a família. Não põe mais alguém junto que dá trabalho. Cada família tem a sua configuração. Não é? A gente tem que respeitar isso. Porque às vezes você, mas eu sou espírita, a gente tem que aprender a respeitar. A gente tem que ter paciência, tolerância. Não force o seu espírito em categoria que você ainda não consegue. Eu vejo muitas pessoas que, por exemplo, estudam no livro Missionários da Luz, que ele traz o capítulo Vampirismo, dizendo que quando nós evoluirmos, nós vamos parar de comer carne. Por isso, por aquilo. As pessoas fazem o quê? Só o seu evoluído parei de comer carne hoje. Se o seu corpo não está preparado para isso, você vai ter sérias deficiências. Não adianta a gente pular estágio evolutivo. Você não tem paciência com a tua sogra. Você vai mesmo marcar uma viagem na kitnet com ela? Porque você ouviu falar que coisa de bom com o mar, mas lá o mar vai me desestressar. Não, você vai engolir a areia. Não vai. Então, assim, tem que fazer, né? A programação da viagem tem que ser bem feita. E aí, continuando a nossa conversa de mar, vale muito a pena, então, a gente pensar no mar de outra maneira agora. Esse depósito de energia gratuito, que é um recurso que Deus falou, meu filhinho, conforme o livro Roteiro de Emmanuel diz, que a terra é um livro candado. Você veio aqui para evoluir, para crescer. Aí Deus deu um monte de recursos para nós. A nossa mochilinha, cheia de oportunidades. Então vale a pena, gente, ir para o mar. Outra coisa, falando em mar, agora vamos falar de água. Água mesmo. Primeiro recurso da água. Vocês sabem que no livro Oração Nossa, o médico Jesus deu confundi agora. Não ouvi de um banho de água. Na época dos jesuítas, os colonizadores aqui, tem uma carta dos portugueses mandando a comunicação de como eles aprenderam com os indígenas, como é gostoso tomar um banho de água, eles não tomaram. Também ela deve ser frio, né? Sei lá, perdoa. A gente toma um banho de água, isso é muito bom. Gente, quem nunca está preocupado, está tenso, está com raiva, toma um banho. Porque eu vou lá, porque eu vou falar, porque eu vou fazer, faz uma prece, não consigo, estou nervoso, toma um banho. Melhora muito, melhora significativamente o seu estado emocional. Melhora muito. Então, aquelas pessoas que dizem assim, eu canto no chuveiro, não sei por quê. Porque o seu estado emocional melhora. Estela, eu chorei tanto já no chuveiro, eu não sei por que eu me emociono, eu começo a lembrar de coisas. Porque é o seu estado emocional entregue. Aí tem um movimento de mindfulness, que eles falam que é você estar em estado pleno em algum lugar. Que momento da nossa vida estamos em estado pleno? O que acontece no momento que nós estamos tomando banho? Geralmente você está tomando sozinho. Né? Faça um voto. Seja um momento único seu.
Aí você não pega celular e fica ali apertando o botão ou vendo se chegou mensagem. É você, os seus kitzinhos de higiene ali. Ou seja, você está prestando atenção no que você está fazendo. É um momento único do dia, porque em geral, até no carro, você deveria estar prestando atenção. Se você está com o celular virado ali, chega uma mensagem e você olha. Ah, será que é aquela pessoa que está conversando comigo? Às vezes você abre a mensagem dirigindo. Então é muito difícil no dia, como nós estamos hoje, nós estarmos em estado pleno. É muito difícil. E tomando banho nós estamos, com a ajuda terapêutica da água. E se você é adepto ainda a um banho morninho, o banho morno, olha, tem muitos médicos usando a ciência, usando os recursos e prescrevendo imersão ou banho em água morna. Que dificuldade para o tem, gente. É muito difícil, né? Eu e o Luciano, nós somos sócios internos de Olímpia. E aí, quando a gente estuda um negócio desse, você anda doido por sauna, misericórdia, não consigo ficar 2 minutos na sauna. Ele consegue. Mas o banho de água morna, ele ajuda no seu sistema parasimpático. O sistema parasimpático, ele vai trazer para você relaxamento e ele vai te desestressar. Olha que maravilha. Vamos naquela banheira em casa. Aí ia ser bom, hein? Faz o que dá. Se não dá para ter uma banheira, vai chover mesmo. Uma água morninha, não pelando, não. E nem fria para dar aquele choque. Isso são recursos divinos. E nós somos tão felizardos que a gente aqui, eu sei porque é Olímpia, São José do Rio Preto, nós entendemos o sistema, né, de saneamento aqui da região. Você pode tomar água da sua torneira. A maioria esmagadora do mundo, não sei falar exatamente a porcentagem aqui agora, não consegue tomar água potável, a não ser que ela compre. Eu vivi no Japão, você não podia tomar água no torneiro. Japão, você tem que comprar galão de água lá. Tudo menos abrir a torneira e tomar. Aqui você acorda à noite, você está com preguiça de um bebedouro, de ir na geladeira, você pode abrir a água ali da torneira do banheiro, engolir um remédio, não vai te fazer mal, não tem problema. Ela é uma água tratada. E essa água tratada, ainda morna caindo em você, é um recurso divino. Não tome uma decisão precipitada sem antes tomar um banho. Não vá fazer uma entrevista de emprego, um emprego que você está precisando muito, sem tomar banho. Não faça isso. Porque você vai melhorar a sua feição. O seu semblante, no momento que você vai se apresentar para alguém, ele não é seu, ele é do outro. E falar que quando você vai tomar banho, você vai melhorar, não vai. Se você está em algum lugar, isso daí eu aprendi com o professor Rodrigues. Nossa, gente, foi uma dica excelente que ele deu na nossa vida, talvez eu até dei aqui. O professor Rodrigues é o dirigente lá do nosso centro. Ele diz assim, que quando você está em algum lugar, você não consegue tomar um banho, está no seu trabalho, mas você está estressado, vai lavar o rosto e lava as orelhas. A sensação de lavar as orelhas é a mesma sensação de lavar o rosto. Faz para você ver. Ah, beleza. Antes de sair discutindo, vai lá no banheiro do trabalho, a pessoa te apurrinhou, está cheio de trabalho, está doido para ir em casa tomar uma chuveirada, mas não dá, falta 4 horas ainda de trabalho. Vai no banheiro e lava a orelha. Lava, pega o papel, seca, acabou. Sensação de renovar o corpo. Não vale muito a pena. E agora, outra coisa que a gente tem que saber também da água é o quanto a nossa água, isso aqui está no meio do nosso lar, ela é altamente contaminável. Vamos usar essa palavra. Porque tem um momento lá que está, se eu não me engano, é capítulo 11 do nosso lar, tem a prima de Lísias, que é uma casa que abrigou o espírito de André Luiz, que vem trazer a mensagem para nós. Nosso lar já saiu o filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, não sei se vocês sabem, Nosso Lar 3 já está no forno. Eu levo todos meus adolescentes para ir lá para ver. E aí, no 1, o filme, gente, tem uns 3% do que tem no livro. Vale muito a pena ver o filme.
Tem um momento que eles estão em uma casa grande, que é a casa da mãe de Liz, Dona Laura, que recebeu o André Luiz, que o André Luiz, por não ter trabalhado nada aqui na terra em benefício aos outros, ele não tinha bônus hora para comprar uma casa para ele. Então ele foi morar de favor na casa dos outros. Já fica a dica aí, gente, bora buscar bônus hora. Ah, meu Deus, como é que é isso? É trabalho por hora? Não, cada minuto da tua vida que você faz algo desinteressadamente para alguém, você adquiriu isso bônus hora. Uma prece, estudo, livro Mensageiros, eles falam que estudo vale bônus hora. Então hoje nós vamos ganhar uma hora, mais ou menos, 40 minutos por aí. Tudo isso vale. Se eu não me engano, a casa de Dona Laura, ela responde lá, custou 16 mil bônus hora. Não temos, lá não tem a casa na minha vida. E aí, André Luiz senta na mesa e diz assim, ué, cadê a prima do Lises? É um enfermeiro que abrigou ele. Ah, a prima não pode vir para o jantar, não. Porque a prima, ela desencarnou. Eu não sei quem foi o fofoqueiro linguarudo que contou para ela que o noivo dela estava com o outro. Disse, ah, gente, você não tem paz quando você morre. Você vai morrer, vai vir uma praga te contar que teu marido está com outro. Como eu morri, deixa ele. Não, mas contaram para coitada. Aí ela ficou perturbada, jovem, sem entendimento da vida, ficou. Só que essa perturbação dela não podia estar num lugar que se chama Nosso Lar, que é uma colônia espiritual. A gente tem essa informação no livro Mensageiros, que tem uma dupla de moças que queria conhecer Nosso Lar, mas ela mora na colônia que se chama Campo da Paz, que já estava bom para mim. Tem uma casa em Campo da Paz, já estava limpa. Tem uma casa em qualquer lugar, menos no grau, já estava limpa. Mas elas queriam conhecer o Nosso Lar. Só que no Nosso Lar só entra pessoas que estão equilibradas emocionalmente. Oi. Aí essa moça não estava, porque ela ficou sabendo que o noivo dela já estava por aí, solto. Ela não pôde jantar. Só que a explicação disso vem depois, porque lá no Nosso Lar já dá um problema grande em nós, que eles não se alimentam de nada mastigado, tá, gente? Foi uma luta de 30 anos do governador para tirar a comida, mesmo plasmada. Tirou a comida, colocou só sopinha frutificada, água frutificada, tudo. Você bebe. Eu já ia sofrer muito, né? Que a minha mastigação não é. Eu trabalho muito isso aqui na feira. Mas eu quero ir no Nosso Lar. Eu vou ter mais muitos anos de vida para perder esse desejo de mastigar. Aí eles chegam lá com aquela sopinha frutificada e diz que a moça não pode sentar, porque o desequilíbrio dela vai contaminar a sopinha. Aí eles entram na questão que a gente traz aqui para a Terra. A água aqui da Terra, assim como a sopinha lá, ela pega todos os fluidos energéticos. Ou seja, o teu balão de água fica perto de onde você fofoca, direto da virose, né? Uma virose, menina. Peguei uma gripe, menina. Você vai para o trabalho. Você é o santo do trabalho. O resto tudo ninguém presta. De onde você bebe água? O certo, antigamente não tinha, gente. Você vai lá nas lojas que vendem garrafa, eles têm tambor. Uns tamborzinhos bonitos, cor-de-rosa, com flor. Eu amo minha mãe. Compra um tamborzinho, fluidifica e leva. Porque se você toma aquele veneno, que é onde o pessoal discute no trabalho, é onde o pessoal fala mal do gerente, é onde o pessoal reclama do salário, fala mal do governo, você está tomando veneno. Porque a água é a matéria que mais se contamina na Terra. Só que a notícia boa é aquela que se contagia também quando a gente faz a fluidificação da água. Bezerra de Menezes diz, você coloca aqui o seu ente querido, por exemplo. Quem está perturbado na tua casa? Sem ser você. Olha lá, aquela outra pessoa lá. Você vai, fluidifica a água, pode pôr gelo. Senhor, abençoa aqui, benfeitor do fulano da fulana, que está encapetado, né? Que eu estou assistindo uma parede de transmissão, que ele melhora, tá bom. Aí o fulano chega. Até o jeito que o fulano abre o portão de casa, você já viu que o negócio tá feio. Aí o fulano senta, você não vai fazer assim, nossa, toma aqui uma aguinha que eu fluidifiquei, que você está meio perturbado. Não pode, né, gente?
Sêneca já avisa. Começa a cura com o desejo de ser curado. Se você falou isso, você fala, vai pro inferno. Eu não vou tomar esse negócio aí. O que é essa macumba que você fez aí? Não vou. O que você faz? Bem, uma aguinha com gelo e vira. E só fica de olho, né? Vamos ver se vai jogar. Não vai. Você entregou direito. E é uma água fluidificada e faz sentido. Ou você faz, por que a gente toma aguinha fluidificada no centro? Porque a gente crê. E por que a gente não fluidifica em casa? Porque a gente não crê. Vocês tomam passe, você nem sabe quem que é o passista. Não estou descredibilizando o passista. Mas você dá mais valor nas mãos dele do que na sua. Porque se o seu filho está com um problema, você traz ele para tomar um passe. Por que você não passa na cama dele? Nas roupas? Na água para ele beber? Ai, meu filho está aflito. Você já pegou o celular e mandou para todo mundo falando mal dele. Porque está isso, porque está aquilo. Mas não fluidificou uma água para ele. Nós temos recurso. Deus pegou a nossa mochilinha escolar e encheu de coisa lá dentro. E a gente não sabe usar. Eu lembro do inferno do compasso, gente. Chegou no quinto ano, o professor pediu um compasso. Até hoje não sei usar compasso. Eu pegava o espetinho do compasso e estava limpando unha. Furava. Eu não aprendi a usar compasso. Tem coisa dentro da nossa mochila que é igual o compasso. É igual aquela regrinha assim, coisa de matemática, não sei até hoje. Sabe? Quadro. Criança de terceiro ano pedindo uma criança para esse quadro. Nem eu sei usar esse quadro. Vai estar lá, na mochila, pediu. Nós temos um monte de coisa que nós não usamos. E aí a gente está aprendendo a usar. Então eu vou fluidificar a água. Se eu estou em um lugar que a energia do lugar não é boa, e vocês sabem de que lugar eu estou falando. Leva a sua aguinha. Vai fazer todo sentido. Aí Estela, não sei, depois que eu comecei a frequentar aquele lugar, depois que eu comecei a trabalhar lá, eu ando com umas dores aqui, eu ando não sei o que, eu perco o sono, fluidifica a sua água. Vai ajudar muito. Toma um banho diário, toma um banho antes das decisões. Continuando, o sol. Eita, gente. Caldeirada, tem o livro, está no livro Libertação, se eu não me engano, mas no livro Mensageiros, ele diz a mensagem assim: o sol é o maior representante de Deus na terra. Olha isso. E aí, o que nós não podemos considerar do sol? Vitamina D, já é ciência, né? Hollywood estava ali meio que induzindo a gente a pensar bem sobre o sol, quando ele coloca que o mal, os zumbis, vocês viram que eles morrem no sol? E você que não é zumbi, que não é vampiro, você pode andar no sol. Mas se é vampiro, você não pode andar no sol. O vampiro é da treva. Superman, quando ele está malzão, o que o Superman? Maior de todos os poderes. Superman vai perto do sol. Ui, que lindo isso. O que uma pessoa em depressão faz? Ela fecha a janela. Ela começa a viver mais de noite do que de dia. Ela não gosta do sol. E o que eu tenho que fazer quando eu percebo que uma pessoa que eu amo está começando a ter essas atitudes? Eu não vou dar sermão. Não vou falar sobre a teoria do sol. Eu vou pegar na mão dela e vou levar no sol. 10, 20 minutos. Porque sol é Deus. É a maior representação de Deus na terra. Sem sol não haveria vida na terra. Então eu pego aquela pessoa triste e eu levo no sol. O que mais? O que mais eu posso fazer com o sol? Posso tomar passe. Como se fosse tomar um passe. Vou sentar aí 10, 20 minutos. É claro, respeitando os momentos dos raios solares. Né? Então a gente não pode desconsiderar essa força. Abra as janelas da sua casa. Eu tenho uma... Eu vim falando do meu marido, eu amo minha casa. Ainda mais que a minha casa, ela tem uma casa no fundo que abriga a minha mãe. Porque a minha mãe e meu pai ficaram com a saúde muito debilitada. Meu pai ficou de cadeira de rodas acho que uns 8 anos. E minha mãe há 2 anos agora está acamada. Então a minha casa, eu tenho um apego nela no sentido de estar funcionando. Mas a minha sala não entra sol. Isso é uma dificuldade muito grande para mim. Sabe aquele negócio de você acordar de manhã e eu abro lá na garagem, não entra sol.
E eu espero não me acostumar com isso. Então, o dia que eu trocar de casa, eu vou ficar muito feliz de abrir, e está tudo iluminado, cheirando café de manhã e olha que delícia. Continuando, solo e plantas. No livro dos Espíritos, eles nos contam que as plantas, elas nascem para nos servir. De que maneira? Elas morrem por nós livremente. Tem um livro do Milton Stuck, é o primeiro que ele escreveu, do Gabriel Martins, que ele descreve uma mãe que perdeu um filho, que ela está do lado de um vaso, e é claro que a energia dela está péssima. Ela está pensando no filho dela. E todos do livro, desse primeiro livro do Milton Stuck, sobre a fase do Gabriel, todos os que perderam ali, perderam jovens. Eu tenho uma filha de 17 anos, gente. É a minha melhor amiga. É muito difícil imaginar o que é uma mãe perder. E aí essa mãe está do lado desse vaso, e o vaso começa a doar energia para essa mãe. E aí o espírito que acompanha fala, nossa, mas a planta vai morrer, possivelmente ela vai. E está tudo certo, ela nasceu para isso. Então e se eu tiver com raiva abraçar a árvore? Muito bem feito isso. E se eu estiver estressado com mexer com a terra? Muito bom também. Muito bom. Porque eles são doadores de energia para nós. E uma energia que você não encontra no ser humano. É muito bom o plano em casa. Para nos ajudar. Um dia a gente foi fazer evangelho no lar na casa de uma pessoa que estava com ideia suicida, ela morava sozinha. E aí a gente ia aqui, eu, meu marido, uma amiga e um casal de amigos. E quando a gente chegou no ambiente, foi recomendado para nós procurar um lugar na casa que a gente conseguisse dar uma abertura para facilitar os espíritos a estarem aqui. Por que a gente tem que facilitar para os espíritos estarem? Eles são poderosos, eles chegam. A gente vê isso daí no livro Mensageiros, no qual eles descem do plano espiritual, um lugar que não estava tudo em harmonia. E quando eles entram ali no Rio de Janeiro, antes do nascer do sol, André me sente um impacto muito grande da densidade para poder caminhar. E ele fala, nossa, mas o que é isso? Era invisível. É como se tivesse uma grande gosma invisível e ele não conseguisse andar. Aí eu falei, então isso daí é a junção dos pensamentos que nós temos que cria essa camada densa na Terra. Esses pensamentos são de preocupação, de raiva, desejo de vingança, intolerância, estou indignado com o que está acontecendo, não sei aonde. Estou jogando para fora. E aí cria metros de altura. E aí vem a frase, nesse livro, é o Aniceto que diz, que o André Luiz diz assim, se não fosse a energia dos planetas e dos raios solares, não haveria vida na Terra. Quer dizer, a doação da energia das plantas e dos raios solares consegue dissipar essa camada densa que existe aqui. Então nós precisamos facilitar isso na entrada dos benfeitores na nossa casa. Aí a gente foi fazer esse evangelho no lar, não tinha lugar de ficar. E aí procura, e você já está ali, né, mediunicamente recebendo informações. Para fazer na lavanderia, a gente não entendeu nada agora. Lavanderia, vocês acreditam que a mulher tinha samambaia na lavanderia? O único lugar que tinha uma planta na casa. Aí tinha uma samambaia bonita, que ela... Aí falou, vamos fazer ali. E coincidentemente tinha uma mesinha de plástico, assim, redondinha. Cabe todo mundo aqui, não fazer aqui porque está ventilando. A gente não vai falar tudo que a gente recebe informação para a pessoa, né? É perturbar a pessoa ali. Possivelmente aquela samambaia morreu. Ela doou tudo que tinha ali para nós. Aí sentamos ali e fizemos, mas quando a gente fez esse evangelho, nós não tínhamos essa informação. Hoje a gente liga e faz esse quebra-cabeça para poder conversar sobre isso, só pode ser aquela samambaia. Porque tinha a sacada do prédio, que inclusive era uma visão muito bonita, era um apartamento de 3 quartos, aquele apartamento bem grande. A sacada era linda, dava, vamos fazer ali, vamos fazer aquela mesa de jantar de 10 lugares. Não, vamos fazer ali. A lavanderia está ventando, não era a bendita da samambaia. Eu lembro que a gente perguntou alguma coisa, ela falou sobre a samambaia. Se eu soubesse disso tudo, eu esmiuçaria mais a mensagem, né?
para poder saber por que a gente foi indicado a fazer ali. Mas certeza que era Sampaio, que ela tinha ganhado de presente. Estava ali, Sampaio, sobrevivendo. Uma pessoa com tendência suicida, perturbada, morando sozinha, depressão. Não tinha espaço para aquela Sampaio lá dentro, tinha naquele lugar. E para nós, para ajudar os benfeitores também naquele lugar. A gente fez o evangelho lá. Aí as plantas vão nos ajudar assim, doando o que é necessário. E a gente vê no livro Nosso Lar, quando André Luiz vai visitar a casa dele, e a esposa dele está casada com outro, depois de muito tempo ele vai visitar o lar, e a enfermeira Narcisa diz para ele, se você precisar de ajuda, pense em mim, imediatamente eu vou te ajudar. Olha, gente, imagina, alguém fala assim para você, só pensar em mim que eu vou. Ela não veio de Sinqueiro para Olímpia, de um bairro para o outro, ela veio do nosso lar da terra. Vocês têm algum amigo assim? Interessante pensar nisso, né? Quem te ajudaria dessa maneira? André Luiz conquistou Narcisa. Com certeza, quando ele chegou e viu a esposa casada com o cara, ele ficou perturbadíssimo. Por mais que ele já tinha passado 9 anos de missões ali, trabalhava no bem, já estava escrevendo o livro, ele sofreu muito ao ver aquela cena, e imediatamente ele ficou mal e lembrou que a Narcisa ofereceu ajuda, aí ele chamou ela. Aí ele chamou ela, falou, olha, André, conversou um pouquinho com ele, volta, chora, tem que chorar, acabou, vamos lá? Olha, o homem está doente, o homem que agora é casado com a sua, quem foi sua esposa, está doente, vamos ajudar ele? Aí eles foram em uma floresta ali perto, e ela chamou da floresta os benfeitores do lugar. E veio 2 entidades muito grandes. E essas entidades a gente vê como os protetores dos lugares que tem natureza, a gente vê no livro dos espíritos, né, os elementares. Às vezes os antigos falavam assim pra gente, sem esse conhecimento, pede licença quando você entra na mata. Licença. Pra quem pedir licença? Porque tem o saci, tem não sei o que. Não, eles tinham um conhecimento que eles não sabiam de onde, mas que é real. E no livro Mensageiros, inclusive, eles falam para você que você tem que visitar o campo. Para ter, tem um nome aqui em inglês, deixa eu ver se eu acho. Biofilia, que é a conexão com a natureza, que ela reduz o cortisol, que é a energia do estresse. Então você tem que ter contato na natureza cientificamente por isso. Mas no livro Mensageiros eles falam assim, você tem que visitar lugares de campo, mas não mata fechada. Mata fechada é perigoso, olha o livro. Vai que você, vou ficar aqui não, vou pegar o facão aqui, vou desbravar o lugar. Não faça isso. O livro Mensageiros tem essa indicação. E aí, esses 2 elementos que vieram da floresta, pegaram as plantas que estavam ali, manipularam uma energia, deram na mão de Narciso e de André Luiz, e ele jogou em cima daquele senhor que estava na cama. E ele inalou aquilo. E já melhorou. Assim que ele acordou, ele viu que ele fez um bem. Ainda fez um bem vindo de alguém que a gente não esperava, né? Que alguém de imediato sentiu uma raiva, sentiu indignação. Então nós não podemos desconsiderar o nosso convívio com as plantinhas, nem que seja assim, mas eu não sou acostumado com planta, vai morrer, né? Como uma suculenta que você tem que aguar uma vez por semana, aí você água demais, ela morre. Você esquece de aguar, ela morre, mas você já está começando. Porque no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para os Espíritos assim, mas e aquele povo que não ama um ser vivo, ele ama um objeto, é válido? Não é tão lindo igual a Madre Teresa de Calcutá, mas é início de amor. Aquele povo pegado no Fusca, sabe? Nem de tudo, menos o Fusca. É início de amor, o Fusca. É válido isso? Sim, é válido. E outra coisa, para terminar, você vê quanta coisa Deus colocou na nossa mochilinha, gente? Falei de árvore, falei de planta. Vamos falar a verdade, quem tem pet aí sabe, né? Quanto que um pet faz bem para a nossa vida? É muito bem. Você está na presença dele porque é alguém que você tem que cuidar. Não sei se vocês já assistiram aquele filme que chama Aventuras de Pi. É um cara que fica preso num barco com um tigre. Recomendo assistir. Eles fizeram um monte de análise psicológica desse livro para encontrar o que aconteceu, o que não aconteceu, porque o próprio
diretor, o autor, quem escreveu a história, não contou onde ele queria chegar. Mas nós entendemos ali que o rapaz dentro do barco, ele só sobrevive porque ele passa a alimentar o tigre. Ele para de pensar que ele está com sede, que ele está com fome, começa a dar água para o tigre e comida para o tigre, porque aí isso mostra para nós, quando você cuida de algo, de alguém, você se fortalece. Então eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas não deixa a máquina de amor parar. Mas que ela perdeu uma pessoa muito querida. Então, se você perdeu uma pessoa querida, você tinha um amor por 100 para essa pessoa. Começa a amar os 80. Não precisa falar para as pessoas que se amam, não. Escuta mais as pessoas. Lá em Votuporanga, ou de Valdir, no centro, acho que é Maria de Nazaré, no centro de Votuporanga, é lindo, é gigante. Eles fazem de sábado um almoço que você pode ir católico, evangélico, e falar assim, ó, eu quero fazer um almoço para a população carente, que é em média 200 pratos que eles servem no almoço de sábado, em nome do fulano desencarnado. Aí essas pessoas chegam para o almoço, elas vêm ali, estão todas vulneráveis, né? Depois levam um alimento para casa também, mas elas almoçam no lugar. Muita dignidade, muito bonita. Só que antes a gente lê um trecho do Evangelho, quando termina o trecho do Evangelho, fala, hoje nós vamos agradecer fulano, aí fala o nome do desencarnado, que está oferecendo aqui esse almoço. Esse monte de gente manda esse agradecimento para essa pessoa no espiritual. Olha a coisa mais linda. É muito bonito. Essa máquina de amor que nós temos, muitas pessoas dizem assim, Estela, eu sofri muito. Eu tive um cachorro, 15 anos viveu comigo, só que agora, de tanto que eu sofri, quando ele morreu, eu não quero mais. Não faz isso. Não faz a máquina do seu coração parar de amar. Porque se você tinha esse amor todo para amar, você tem para outro, tem tantos precisando. Ah não, Estela, você está falando dessa condição, mas eu perdi um filho. Gente, eu não consigo mensurar o que é isso. Mas tem muito amor no teu peito. E às vezes você adoece por falta de dar. O seu filho, eu fiz questão de ler muitas cartas do pessoal da Boate Kiss, que eles desencarnaram, né? Uma ação coletiva. Todos eles foram unânimes. Pai, mãe, eu estou muito bem. Faz o bem aí para vir onde eu estou. A condição é essa. Vocês querem me encontrar? Faz o bem. E esse fazer o bem é não deixar a nossa máquina do peito parar. E essa máquina começa cuidando das suas plantinhas, cuidando dos seus pés, melhorando o cumprimento do seu vizinho, compreendendo aquele colega de trabalho, tendo mais paciência com as pessoas ao nosso redor, mandando mais mensagens no WhatsApp para as pessoas. Você, poxa, eu lembrei, fulano disse que estava com enxaqueca 2 dias atrás. Você lembrou? Manda uma mensagem, e aí, você melhorou? Eu falo, nossa, você lembrou? Ah, melhorei ontem, graças a Deus. Está com medo do quê? Da pessoa continuar a conversa? Se ela continuar, é porque ela está precisando. Se ela te contar alguma coisa, é porque ela confia em você. Olha que maravilha, você ser benfeitor de alguém aqui encarnado. Simples assim? Simples assim. O nosso tamanho é esse. O tamanho de Maria Teresa era, não casei, vou viver sem comida, porque ela devia pesar uns 20 quilos, né? Vou viver sem comida, vou viver para os pobres, vou dormir onde dá. Era o tamanho dela. O meu tamanho é mandar mensagem, é fazer um negocinho de comer da cor, é lembrar o nome das pessoas, comentar as pessoas pelo nome. O meu tamanho é esse. É a pessoa tratar eu mais ou menos, eu tratar ela bem. Se eu fosse maior, eu faria coisas maiores. É fazer uma palestra do complexo. Obrigada. É a inspiração dos benfeitores da casa, com certeza. Então é isso, gente. Nós possamos usar tudo que tem na nossa mochilinha a nosso favor e a favor do mundo. Porque você vai inspirar alguém. No momento que você for na praia, ao invés de você postar a sua caipirinha, você posta, nossa, estou aqui recebendo as energias desse lugar lindo. Tira uma foto do mar. Inspira outras pessoas a estar lá também. Agora você tira uma foto da tua caipirinha, sério isso? Vai inspirar na sua bebê. Olha as escolhas que nós temos nas mãos. Tudo está dentro da nossa mochilinha. Tudo está para a gente crescer. Talvez a gente não sabia usar, ficar água, tomar banho, mas agora a gente sabe. Então, bora fazer, porque o evangelho é isso. É teoria e prática. Obrigada, gente. Uma boa noite.